Ler a Bíblia Sagrada diariamente não é apenas um hábito religioso ou uma obrigação para cristãos praticantes. É um encontro real e vivo com a Palavra de Deus, capaz de iluminar a mente, transformar o coração e renovar a esperança em todas as circunstâncias da vida. Muitas vezes, subestimamos o poder de abrir as Escrituras todos os dias. Mas aqueles que mergulham nesse estudo bíblico diário descobrem que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte inesgotável de sabedoria, conforto e direção. Através do contato contínuo com as mensagens bíblicas, o cristão aprende a enfrentar desafios, a vencer tentações e a construir uma vida sólida de fé. O devocional diário é uma das práticas mais transformadoras para qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus. Não importa se você é um jovem que está começando sua caminhada de fé, um adulto em busca de fortalecimento espiritual, uma pessoa da terceira idade que deseja renovar suas forças, ou até mesmo alguém que nunca frequentou uma igreja, mas sente o desejo de conhecer mais sobre o amor de Deus. A Bíblia se apresenta como uma resposta viva, que fala diretamente ao coração e à realidade de cada um. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas encontraram nela não apenas histórias antigas, mas direção prática para lidar com relacionamentos, família, finanças, saúde mental e espiritual. Além da certeza da promessa de Deus de salvação e vida eterna, quando alguém lê as Escrituras todos os dias, cria espaço para que a palavra do dia seja como uma semente plantada em solo fértil. Essa semente germina, cresce e frutifica, produzindo transformação. O salmista disse que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa metáfora mostra que a Bíblia não é apenas um texto, mas uma direção clara, como um farol que guia em meio às tempestades da vida. Nos momentos de ansiedade, a leitura diária se torna um bálsamo de cura espiritual, trazendo alívio e paz ao coração. Nos períodos de dúvida, os versículos bíblicos oferecem segurança, mostrando que Deus é fiel e jamais abandona seus filhos. Para muitos novos convertidos, o estudo diário da Bíblia é a chave para crescer espiritualmente. Sem esse contato constante, a fé pode se tornar frágil diante das pressões do mundo. Por outro lado, quando alguém se dedica a abrir as Escrituras, mesmo que por alguns minutos a cada dia, experimenta um fortalecimento espiritual que nenhum outro livro pode proporcionar. É nesse momento que a oração poderosa se une à leitura, criando uma disciplina que conecta o ser humano ao Criador. É através dessa prática que a vida cristã ganha consistência e propósito. É importante lembrar que a Bíblia não fala apenas de mandamentos, mas também de histórias inspiradoras e cheias de lições. As parábolas de Jesus, por exemplo, são ensinamentos simples e profundos que continuam a falar ao coração humano em qualquer cultura ou época. Cada parábola carrega princípios eternos que podem ser aplicados na rotina diária, seja em decisões familiares, no ambiente de trabalho ou nos relacionamentos pessoais. Quando essas parábolas são revisitadas em um estudo bíblico contínuo, o Espírito Santo traz revelações novas, ampliando o entendimento e trazendo clareza às situações da vida que antes pareciam confusas. Além das parábolas, livros como os Salmos de Esperança e os Provérbios Bíblicos oferecem sabedoria prática e encorajamento para os momentos mais difíceis. Quantas pessoas em crises de ansiedade ou depressão já encontraram consolo ao ler que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Essas palavras ecoam como uma música no coração, trazendo confiança e paz. Em contrapartida,
Os provérbios oferecem conselhos práticos para a vida cotidiana, ensinando sobre disciplina, caráter, prudência e fé. Essa combinação entre poesia, sabedoria e revelação mostra como a Bíblia é completa e capaz de tocar todas as áreas da vida cristã. Outro aspecto fundamental é a revelação bíblica, que acontece de forma gradual. Muitas vezes, ao reler passagens conhecidas, descobrimos novas camadas de significado. É como se a própria Escritura se renovasse diante dos olhos, revelando verdades que antes estavam escondidas. Isso mostra o caráter vivo da palavra. Ao se dedicar diariamente à leitura, o cristão dá espaço para que o Espírito Santo traga compreensão profunda, levando ao amadurecimento espiritual. É aqui que os estudos teológicos ganham vida, não apenas como conhecimento intelectual, mas como experiência prática de fé. O Evangelho de Mateus, por exemplo, destaca a realeza de Cristo, mostrando que Jesus é o Rei prometido desde o Antigo Testamento. Já o Evangelho de Marcos revela Jesus como o servo sofredor, que se entregou por amor à humanidade. O Evangelho de Lucas enfatiza a compaixão de Cristo, trazendo histórias únicas, como a do filho pródigo. O Evangelho de João, por sua vez, destaca a divindade de Jesus, mostrando que ele é a palavra eterna que se fez carne. Cada evangelho traz uma perspectiva que amplia a compreensão sobre quem é Jesus Cristo e por que seguê-lo transforma a vida. Ao ler esses evangelhos diariamente, o cristão é lembrado de que sua fé não se baseia em tradições humanas, mas em um Salvador vivo. Não podemos esquecer das cartas paulinas e dos Atos dos Apóstolos, que mostram a prática da igreja primitiva e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Essas passagens são extremamente atuais, pois revelam como viver a fé em meio à perseguição, como pregar o Evangelho em contextos diversos e como fortalecer comunidades cristãs. Para líderes, professores de escola bíblica dominical e pregadores iniciantes, essas cartas são um manual de vida cristã e de ministério, mostrando como o amor de Deus deve guiar todas as decisões. Ler a Bíblia todos os dias também ajuda famílias inteiras a se manterem unidas na fé. Para um casal, compartilhar a oração da manhã e a leitura bíblica fortalece o relacionamento e cria um ambiente de paz no lar. Para uma família cristã, incluir a palavra de Deus no cotidiano das crianças ensina princípios que irão acompanhá-los ao longo da vida. Em grupos de oração ou em comunidades, a leitura diária se torna uma base para o crescimento coletivo, já que todos passam a falar a mesma linguagem da fé. Até mesmo em um culto online, a prática de abrir a Bíblia prepara o coração para receber a mensagem de fé transmitida pelo pregador. Para aqueles que enfrentam vícios ou lutam contra a depressão, a leitura diária se torna um instrumento de libertação. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que enfrentaram grandes batalhas e, mesmo assim, venceram pela fé. Histórias de milagres bíblicos lembram que nada é impossível para Deus. O contato constante com a palavra renova a mente, purifica os pensamentos e fortalece o coração para resistir às tentações. Ao abrir a Bíblia diariamente, a pessoa encontra um refúgio seguro, onde a presença de Deus se manifesta em palavras que não apenas informam, mas transformam. A leitura diária também é essencial para quem busca compreender temas mais complexos, como escatologia e apocalipse bíblico. Esses assuntos, muitas vezes cercados de dúvidas, encontram clareza quando estudados com disciplina e oração. Ao mergulhar nesses textos, o cristão entende que a esperança não está no caos do mundo, mas no plano soberano de Deus. Essa perspectiva traz paz em meio às incertezas, pois revela
que a história caminha para um fim glorioso, a volta de Cristo. Essa compreensão fortalece a fé em Deus e ajuda a viver com propósito, sabendo que cada dia de leitura é um preparo para a eternidade. Finalmente, é importante destacar que a leitura diária da Bíblia não é apenas para especialistas ou líderes religiosos. Ela é acessível a todos: jovens cristãos, adultos, famílias, casais, missionários e até aqueles que nunca tiveram contato profundo com a fé. A palavra de Deus é inclusiva, capaz de falar tanto a um estudioso da Bíblia que se aprofunda em detalhes teológicos, quanto a uma pessoa simples em busca de esperança. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo: transformação. Quem lê a Bíblia todos os dias descobre que ela não apenas muda pensamentos, mas também atitudes, relacionamentos e escolhas. Essa prática diária cria um ciclo de fortalecimento espiritual. A cada leitura, a fé cresce, a mente se renova e o coração se aproxima mais do Criador. É nesse processo que as pessoas descobrem o verdadeiro sentido da vida cristã: caminhar lado a lado com Deus, sustentados pela Sua palavra e guiados pelo Espírito Santo. Por isso, a leitura da Bíblia todos os dias não deve ser vista como peso, mas como privilégio. É o momento de encontrar a voz do Pai, de ouvir suas promessas e de experimentar o seu amor em cada página.